Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo 12, a parte 2. Como eu havia comentado com vocês no vídeo passado, o capítulo 12 é um vídeo muito comprido, não dava para colocar todos os ensinos e todos os comentários que eu gostaria de fazer nesse capítulo tão maravilhoso em um só vídeo. Então eu decidi separá-lo em duas partes, essa aqui é a parte 2. E eu queria relembrar um pouquinho da parte 1, que se você ainda não viu também, volta lá e assiste o vídeo que tá maravilhoso, tem muitos ensinamentos preciosos que não dá para perder. E aqui na parte 1 a gente viu como o cordeiro que foi sacrificado, né, no dia que o Senhor instituiu a Páscoa, um cordeiro que havia de ser morto no finalzinho, no crepúsculo da tarde, e os israelitas passarem o sangue dele nas portas, né, para quando o Senhor descesse a terra e jogasse a 10ª praga. Por conta do sangue do cordeiro que eles passaram nas portas, nos umbrais das portas, o Senhor saberia que aquilo era um sinal de que não era para entrar e para a 10ª praga cair sobre aquelas casas que estavam debaixo desse sangue. E a gente viu como isso aponta totalmente para o sacrifício de Cristo na cruz. A gente viu também que tudo está dentro de uma agenda de Deus, tudo é determinado por Ele, pré-estabelecido desde a fundação do mundo, e Ele só vem manifestando para nós no tempo determinado, tá bom? Mas se você ainda não viu o vídeo, corre lá que está muito bom mesmo. E aqui nessa parte 2, a gente vai ver a morte dos primogênitos, né? A gente vai ver a 10ª praga caindo, né? No Egito, e a gente também vai ver a saída dos israelitas. A gente vai ver como o faraó implorou, depois de muito ter seu coração endurecido, como ele implorou para que o povo de Deus saísse correndo do Egito, tá bom? Então vamos pro vídeo. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então a gente vê aqui que tudo aconteceu conforme Deus havia prometido, né? A gente vem vendo que Deus ele é muito fiel à sua palavra, ele cumpre tudo o que ele fala. E essa palavra, ela pode ser tanto uma palavra de bênção como uma palavra de punição, né? Nesse caso, foi uma palavra de bênção, né? O que aconteceu com os israelitas, de que eles foram preservados por conta do sangue do cordeiro que eles haviam passado para os umbrais das portas. Mas, consequentemente a isso, as pessoas que não ouviram, os egípcios, que não se humilharam, não se voltaram, declarando que Deus é o Senhor dos Senhores, eles viram os seus filhos sendo mortos na calada da noite, né? Na meia-noite. E a gente vê aqui que havia muito clamor, né? Muita tristeza, muita angústia por parte dos egípcios. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Então a gente vê aqui que quando chegou o momento determinado por Deus, nada e nem ninguém pôde impedi-lo de livrar os israelitas do Egito, né? Nada pôde impedir que a sua palavra se cumprisse. Até mesmo aqui Faraó, que ele resistiu bravamente, né? Tendo seu coração endurecido por conta da sua arrogância. E a gente viu aqui que nem isso pôde impedir que a palavra de Deus se cumprisse. Os egípcios apartavam com o povo, apressando-se em lançar-os fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e vestimentas. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor, encontrasse graça da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios.
Então a gente viu aqui que conforme Deus havia falado lá para Abraão, né, lá em Gênesis capítulo 15, se eu não me engano, ele já havia também mencionado para Moisés que apesar do povo de Deus estar sendo escravo, né, não estar ganhando conforme conforme o que eles estavam fazendo, não tendo como guardar dinheiro, ajuntar, eles não sairiam com as mãos vazias, né? Deus estava por trás de tudo isso e eles sairiam de lá com grandes riquezas. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Então a gente vê, Ramsés, gente, é uma cidade que foi os próprios israelitas que construíram. E ela fica ali meio no delta, né, do rio Nilo, onde eles habitavam, né? E a gente vê aqui que saíram do Egito 6.000 homens, né? Então o censo era contado como os homens de guerra a partir de 20, indo até 60, por aí. Então só de esses homens de guerra tinham 600.000, né? Sem contar as mulheres, as crianças, os idosos. Então, pesquisadores, historiadores falam que foi mais ou menos 2 milhões de pessoas que saíram lá do Egito. Vocês lembram que eles chegaram lá quando Jacó veio com seus filhos e toda a sua família? Tinha 70 pessoas e aqui eles saíram com 2 milhões de pessoas, né? Como Deus, apesar de eles estarem sofrendo, apesar de eles estarem lá sendo escravizados, Deus tinha um propósito muito maravilhoso para a vida desse povo. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorarem nas suas gerações. Então a gente vê aqui, né, essa noite que eles foram livrados, né, que eles foram libertos lá do Egito, era uma noite para ser recordada, né? A Páscoa e o êxodo do povo de Deus, né, dos hebreus, eles permanecem como um testemunho do poder de Deus, né, do como ele planejou tudo de uma maneira excelente, né, com essa graça que ele tinha sobre esse povo escolhido dele. E a gente pode ver claramente aqui uma das maiores figuras da redenção, que é a morte do Cordeiro, né? Como Cristo, no tempo determinado, ele se manifestou e ele foi o Cordeiro de Deus para nos salvar, né? Que nos livrou da morte, assim como aquele Cordeiro que eles passaram lá na porta para a morte, né, não levar os primogênitos, assim também Cristo, ele veio, ele morreu para que nós não fomos mortos, né? Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida dele. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levereis fora da casa, nem lhe quebrareis ossos nenhuns. Aqui a gente vê a gente vê como Deus está sendo cuidadoso aqui em falar quem pode, quem não pode participar da Páscoa, né? Ele está colocando um pouco de regras acerca dessa celebração da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderia. O escravo, se ele fosse comprado e se ele fosse circuncidado, eu lembro que os israelitas eles tinham que ser circuncidados, aí ele poderia comer dela. Mas o estrangeiro e o assalariado não poderiam comer, porque aqui como se representasse esses residentes temporários, sabe? Eles não sabiam se eles iam ficar muito tempo lá, então provavelmente eles não iam ser circuncidados. Então eles não podiam ter parte com a Páscoa do Senhor, tá bom? E a gente vê aqui que, podendo ou não, tinha que ser circuncidado para
celebrar a Páscoa. E aqui a gente vê, né, que o cordeiro ele não podia, ele tinha que ser comido numa só casa. Se a gente se juntasse aqui nessa casa, não poderia ser levado para as outras casas, tinha que comer tudo lá, ou senão ser queimado, como a gente viu também no capítulo passado. E não, porque não podia quebrar nenhum osso, né? Assim como a gente viu que Cristo, quando ele morreu na cruz, de um jeito terrível, né? A gente viu que ele foi muito, tirando a zombação, né? Ele sofreu muito fisicamente, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados, que era realmente para cumprir essa promessa de que o cordeiro não teria nenhum osso quebrado. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro, que peregrinar entre nós. Então, a gente vê, né, uma declaração incrível, assim, de que não importa se você é judeu ou se você é gentil, é uma só lei, apontando para a comunhão da igreja, onde judeus e gentios, eles se juntam e eles formam esse novo homem para congregar, para ceiar, né, que hoje é a ceia do Senhor. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas, segundo cada tribo de uma maneira organizada. Gente, então esse aqui é o capítulo 12, a parte 2. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.